O nevoeiro subia do Douro como um manto espesso, cobrindo as encostas de vinhas em tons de cinza e prata. O rio parecia respirar, lento e pesado, como se guardasse segredos antigos. João Martins estava de pé na varanda da sua quinta em Vila Real, as mãos enterradas nos bolsos do casaco de lã, o olhar perdido na corrente. Ainda sentia no corpo o peso da noite em que mergulhara para salvar o guardião. O cão dormia agora junto à lareira, mas mesmo no sono parecia inquieto. As orelhas mexiam-se ao menor som, e por vezes soltava um rosnado baixo, como se sonhasse com inimigos invisíveis. João sabia que aquele animal não era apenas um sobrevivente. Era um soldado marcado pela guerra. Dentro de casa, o pedaço de tecido tático repousava sobre a mesa da cozinha. João passava os dedos por ele sempre que precisava de se lembrar. Os homens que tinham vindo atrás do guardião não iam desistir. Aquilo era apenas o início. Naquela manhã, a doutora Emília Duarte chegou à quinta. O seu carro pequeno subiu a estrada de terra, os pneus a esmagarem a geada. Trazia a mala de couro cheia de frascos e ligaduras. Ele está a recuperar bem, disse, ajoelhando-se junto ao guardião, mas estas cicatrizes não são de acidentes. São de treino, de combate. João observava em silêncio. Treinaram-no para obedecer, para atacar, para resistir. Este cão não é de rua. É militar. O guardião ergueu os olhos para ela, como se entendesse. Emília suspirou. Tens de ter cuidado, João. Se alguém o quer de volta, não vai parar. Mais tarde, João desceu até a cidade. O café do Senhor Antônio, na praça central de Vila Real, estava cheio de vozes e cheiro a café forte. O velho balcão de madeira estava gasto de décadas de cotovelos apoiados. O Senhor Antônio, de bigode farto, servia bicas com a rapidez de quem já não precisava de pensar nos gestos. Foi ali que João encontrou Cal. O informador estava sentado num canto, a boina puxada para a frente, os olhos sempre em movimento. Bebia vinho tinto barato, mas a voz era baixa, carregada de segredos. O Marco ainda pode estar vivo, disse, quase num sussurro. João sentiu o coração bater mais forte. Onde? Cal abanou a cabeça. Não sei ainda. Mas sei que a Black Hollow está por trás. E sei que já te estão a vigiar. João não respondeu. Limitou-se a beber o café, o sabor amargo a prender-se-lhe à língua. Quando saiu do café, percebeu que Cal tinha razão. Um SUV preto estava estacionado na esquina, motor desligado, vidros fumados. O guardião, que esperava junto à carrinha de João, rosnou baixo, os olhos fixos no carro. João ficou parado no meio da rua, o frio a cortar-lhe a pele. O tempo parecia suspenso. A porta do SUV abriu-se ligeiramente, e um clarão breve iluminou o interior. Alguém acendia um cigarro. O rosto que surgiu era duro, marcado por cicatrizes. O coração de João acelerou, mas o corpo manteve-se imóvel. Ele sabia o que aquilo significava. A Black Hollow estava ali. E não ia embora. Cliffhanger do capítulo 1. O SUV arrancou devagar, desaparecendo na curva da rua. Mas João sabia que não era uma retirada. Era apenas o início. O guardião encostou-se à perna dele, tenso, como se pressentisse o que vinha aí. João inspirou fundo, o pedaço de tecido tático ainda no bolso. A guerra tinha começado. A noite caía sobre Vila Real como um manto pesado. As ruas estreitas do centro histórico, ladeadas por prédios antigos de pedra, estavam quase desertas. Apenas o som distante de passos e o eco de vozes em cafés fechados cedo quebravam o silêncio. O guardião caminhava ao lado de João Martins, orelhas erguidas, atento a cada sombra. O SUV preto que ele tinha visto de manhã não desaparecera. Agora, estacionava a poucos metros da praça, motor desligado, mas com a presença palpável de quem espera. João fingiu não reparar, mas o coração acelerava. Entrou numa tasca pequena, paredes cobertas de fotografias antigas do Douro e do Marão.
O ar cheirava a vinho tinto e a caldo verde acabado de servir. O dono, um homem de meia-idade chamado Sr. Manuel, cumprimentou-o com um aceno discreto. Boa noite, João. João pediu um copo de vinho e sentou-se num canto, de onde podia observar a rua pela janela. O guardião deitou-se aos seus pés, mas os olhos não paravam de vigiar a porta. Poucos minutos depois, Cal entrou. Trazia o casaco gasto e o olhar nervoso. Sentou-se sem pedir licença. Eles sabem que já começaste a procurar, disse em voz baixa, e não gostam. João manteve o olhar fixo no copo. O Marco está vivo. Confirmaste? Cal hesitou, olhando em volta antes de responder. Ouvi de uma fonte que ele foi visto. Mas não aqui. Estão a movê-lo. E a Black Hollow não é apenas uma empresa de segurança, estão metidos em coisas maiores. Antes que pudesse continuar, a porta da tasca abriu-se. 2 homens entraram. Casacos escuros, botas pesadas, olhar frio. Fingiram pedir cerveja, mas os olhos pousaram demasiado tempo em João. O guardião rosnou baixo, o som grave a vibrar no chão de pedra. O Sr. Manuel lançou um olhar rápido a João, como quem sabia que algo estava prestes a acontecer. Cal inclinou-se, murmurando, são deles. João levantou-se devagar, deixou algumas moedas na mesa e saiu. O guardião seguiu-o de perto. Os 2 homens esperaram alguns segundos antes de o seguir, discretos mas determinados. As ruas estavam quase vazias. O som dos passos ecoava nas paredes de granito. João caminhava sem pressa, mas cada músculo do corpo estava pronto. O guardião mantinha-se junto à perna dele, orelhas tensas. Dobrou uma esquina para uma rua mais estreita, onde a luz dos candeeiros era fraca. O silêncio era cortado apenas pelo som dos passos atrás dele. João parou. Não se virou. Andaram na minha quinta, disse, a voz baixa mas firme. Um dos homens riu, um som curto e sem humor, só queremos o cão. João virou-se então, os olhos fixos nos deles. Trabalham para Black Hollow? O silêncio foi resposta suficiente. O segundo homem avançou um passo, a mão a deslizar para dentro do casaco. O guardião rosnou mais alto, dentes à mostra. João deu 2 passos em frente, a distância entre eles a encolher. Onde está o Marco? O primeiro homem desviou o olhar por um instante. Foi o suficiente para João perceber, sabiam. E tinham medo. Devias afastar-te, disse o homem, a voz carregada de ameaça. Se continuares, vais desejar que ele tivesse morrido. O guardião lançou-se um passo à frente, pronto a atacar. João ergueu a mão, travando-o. Digam-me onde está. O segundo homem puxou algo do casaco, o brilho metálico de uma arma. Mas antes que pudesse erguer, o guardião saltou, derrubando-o contra a parede. O primeiro homem recuou, olhos arregalados, e fugiu pela rua acima. O som dos passos a desaparecer misturou-se com o rosnado do guardião, que mantinha o outro homem no chão, dentes cravados na manga do casaco. João ajoelhou-se, encostando a lâmina ao pescoço do homem. Onde está o Marco? O homem respirava rápido, o medo estampado no rosto. Peso da régua, armazém, murmurou. João recuou, puxando o guardião para trás. O homem levantou-se a cambalear e fugiu, desaparecendo no escuro. João ficou parado, o coração a bater forte, o guardião ainda em alerta. O nome ecoava na sua mente, peso da régua. O nevoeiro descia pesado sobre a peso da régua, cobrindo as margens do Douro como um manto de algodão úmido. As luzes amareladas dos candeeiros mal conseguiam atravessar a bruma, e o silêncio da noite era apenas quebrado pelo som distante de água a bater contra os pilares da ponte. João Martins estacionou a carrinha a mais de 1 quilômetro do destino e seguiu a pé, o guardião a trotar ao seu lado, atento a cada sombra. O pedaço de tecido tático no bolso parecia pesar mais a cada passo. Era um lembrete de que não havia volta atrás. Do alto da encosta, João avistou o armazém. Um edifício de chapa ondulada, enferrujado, abandonado aos olhos de quem passava, mas vivo por dentro.
Um projetor solitário iluminava o pátio, lançando sombras longas e inquietas. João deitou-se no chão frio, os binóculos colados aos olhos. Viu dois homens com casacos da Black Hollow a descarregar caixotes de um caminhão. Moviam-se com calma, sem pressa, como quem sabe que ninguém ousaria aproximar-se. O guardião rosnou baixo, quase imperceptível. João pousou-lhe a mão no dorso, tentando acalmá-lo. Eu sei, rapaz. Também sinto. Pelas janelas partidas do piso superior, João conseguiu vislumbrar o interior. Pilhas de caixotes, um pequeno escritório iluminado por uma lâmpada de secretária, e, por um instante, a silhueta de um homem sentado, cabeça baixa, mãos atadas. O coração de João disparou. Marco Duarte. O frio da noite parecia morder-lhe as mãos, mas ele rastejou para uma posição melhor. Dois guardas saíram pela porta lateral, um com uma prancheta, outro com uma espingarda. Falaram brevemente e separaram-se. João cronometrava mentalmente. Se fosse rápido, podia infiltrar-se pelo cais de carga durante a troca. Mas então viu-o, um terceiro homem, no passadiço interior, binóculos em punho, a varrer o pátio. O estômago de João apertou-se. O perigo estava mais perto do que pensava. Recuou para a sombra das árvores, o coração firme, a mente a girar. Isto não ia ser um entra e sai. A Black Hollow tinha reforçado o local. E Marco não era a única coisa valiosa lá dentro. Pegou no rádio e murmurou: Cal, é pior do que pensávamos. Eles têm olhos em todo o lado. Vou precisar de uma distração. Nesse instante, um caminhão subiu a rampa de gravilha, os faróis a rasgar o nevoeiro. Os guardas moveram-se para o receber. O momento era como a corrente de um rio em cheia, puxava forte, e a janela para agir encolhia depressa. João sabia o risco, mas também sabia que estava pronto. Mais tarde, já de volta à linha de árvores, observou a troca de turnos. Dois homens foram para o caminhão, outro acendeu um cigarro junto ao cais. O tempo era apertado, mas já vira pior. Deslizou para fora da mata, baixo, silencioso, as botas a não fazerem som no chão gelado. A porta lateral estava destrancada, descuido, ou excesso de confiança. João pensou no mergulho decisivo de um salvador antes que a corrente leve a presa. Este era o seu mergulho. Lá dentro, o ar estava pesado de pó e óleo. Caixotes empilhados lançavam sombras longas sob a luz fraca. João movia-se entre eles, cada passo calculado, como quem testa o gelo antes de pôr o peso todo. E então viu. Marco Duarte estava sentado numa cadeira no canto do escritório envidraçado, mãos atadas, a cabeça erguendo-se lentamente quando João entrou no campo de visão. O reconhecimento nos olhos dele foi imediato, aquele lampejo de ligação entre salvador e resgatado, quando ambos sabem que a fuga é possível, mas o perigo ainda os rodeia. O guardião rosnou baixo, como se confirmasse, era ele. O silêncio dentro do armazém era enganador. O som distante do rio misturava-se com o ranger metálico das vigas, como se o próprio edifício respirasse. João Martins avançava entre os caixotes, cada passo medido, o guardião rente ao chão, atento a cada sombra. O cheiro a pó e óleo queimado impregnava o ar, tornando a respiração pesada. No escritório envidraçado, Marco Duarte ergueu a cabeça. Os olhos cansados encontraram os de João, e naquele instante não foi preciso uma palavra. O reconhecimento estava lá, e também o medo. João apressou-se a cortar as cordas que prendiam Marco. Consegues andar? Murmurou. Marco acenou, mas antes que se levantasse, um grito ecoou do passadiço acima. Um guarda já erguia a espingarda. O disparo partiu o silêncio. João empurrou Marco para trás de uma pilha de caixotes, mergulhando ao mesmo tempo. As balas rasgaram a madeira, estilhaços a voarem pelo ar. O guardião lançou-se num salto, derrubando um segundo guarda que surgira pela lateral. O rosnado do cão misturava-se com o eco metálico dos tiros. João puxou Marco pelo braço.
temos de sair daqui, já. Correram entre os corredores estreitos de caixotes. Um homem saltou do passadiço, bloqueando a passagem. João não hesitou, embateu nele com o ombro, projectando-o contra a parede. O impacto ecoou como gelo a partir-se. Marco tropeçou, mas manteve-se de pé. O cais de carga estava à frente. A porta lateral entreaberta deixava entrar o frio da noite. O ar gelado atingiu-os como uma lâmina, mas também como um lembrete, estavam perto da saída. 2 homens surgiram no pátio, armas em punho. João disparou uma vez, forçando-os a procurar cobertura. O guardião lançou-se contra um deles, derrubando-o no chão, dentes cravados no braço. O outro recuou, hesitante. Corre, gritou João. Marco e o guardião avançaram para a linha de árvores. As balas assobiavam no ar gelado, cortando ramos e levantando faíscas no metal. João seguiu-os, o coração a martelar, cada passo uma luta contra a corrente invisível que tentava arrastá-los de volta. Só quando o armazém ficou reduzido a um brilho difuso no nevoeiro é que pararam. Marco encostou-se a um tronco, ofegante, o rosto pálido mas vivo. O guardião mantinha-se entre eles e o descampado, orelhas erguidas, peito arfante. João pousou a mão sobre a cabeça do cão. Bom trabalho, companheiro. Mas o som de motores aproximava-se. Faróis cortaram o nevoeiro ao longe. Reforços. O frio da madrugada colava-se à pele como uma segunda camada. João Martins, Marco Duarte e o guardião tinham se refugiado numa pequena cabana de madeira abandonada, a poucos quilômetros da régua. O silêncio era apenas quebrado pelo estalar da lenha úmida na lareira improvisada. Marco tremia, não apenas pelo frio, mas pelo peso do que carregava. João observava-o em silêncio. O rosto de Marco estava marcado pela fadiga, mas os olhos mantinham-se vivos, carregados de algo que João ainda não compreendia. O guardião deitara-se junto à porta, atento, como se soubesse que a noite ainda não tinha terminado. Eles não queriam apenas matar-me, começou Marco, a voz rouca, queriam apagar-me. João inclinou-se para a frente, explica. Marco respirou fundo, como se cada palavra fosse uma pedra a ser retirada do peito. A Black Hollow não é apenas uma empresa de segurança. Eles estão a usar os portos fluviais do Douro para mover droga. Não armas, não mercadorias comuns. Droga. E em quantidades que nunca viste. João sentiu o estômago apertar. E tu descobriste. Marco acenou. Eu e o guardião. Ele foi treinado para detectar narcóticos. Numa das inspeções, ele sinalizou uma carga. Eu segui a pista. Foi aí que percebi o que estava a acontecer. Eles não podiam deixar que eu falasse. O guardião ergueu a cabeça, como se confirmasse a história. Os olhos dele refletiam o fogo da lareira, mas também algo mais, lealdade. Marco continuou. Tentaram matar o cão primeiro. Atiraram-no ao rio, a pensar que ninguém o encontraria. Depois vieram por mim, mas não contavam contigo. João passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da revelação. Tens provas? Marco apontou para a mala estanque que tinham recuperado no armazém. João abriu-a. Lá dentro, maços de notas, pacotes de pó branco e um caderno grosso, cheio de nomes, datas e locais. Era mais do que suficiente para derrubar a Black Hollow. Isto é uma sentença de morte para eles, disse Marco, e para nós, se não formos rápidos. Do lado de fora, o vento soprou forte, fazendo ranger as tábuas da cabana. O guardião levantou-se de repente, rosnando baixo. João ergueu a caçadeira. Faróis cortaram o nevoeiro ao longe. O som de motores aproximava-se. Marco olhou para João, os olhos cheios de urgência. Eles já sabem que fugimos. João inspirou fundo, o coração a bater como um tambor. Então vamos levá-los até ao fim. A noite estava cerrada quando chegaram à antiga marina, uma curva esquecida do Douro onde o rio parecia mais fundo e mais negro. O nevoeiro rastejava rente à água, e os pontões de madeira rangiam ao sabor da corrente.
O silêncio era pesado, apenas interrompido pelo bater lento da água contra os pilares. João Martins estacionou a carrinha a uma boa distância. O guardião saltou para o chão, o vapor da respiração a erguer-se no ar frio. Marco Duarte ajeitou o casaco, ainda debilitado, mas com a determinação de quem sabia que aquela noite podia ser a última. É aqui, disse Marco, apontando para as sombras da marina, o coração da operação. Do abrigo das árvores, observaram. 3 homens descarregavam caixotes de um barco raso. Outro, de postura calma e mãos nos bolsos, vigiava do fim do pontão. O chefe, o homem que acreditava que a noite lhe pertencia. João sentiu o pulso abrandar, não acelerar. A concentração era total, como quem pisa gelo fino. Ao meu sinal, murmurou. Avançaram como sombras. Marco atingiu o primeiro guarda junto ao barco, rápido e baixo. João embateu no segundo, o impacto a ecoar como gelo a partir-se. O guardião lançou-se sobre o terceiro, dentes a brilhar, derrubando-o contra uma pilha de caixotes. O chefe rodou, a mão a ir para a pistola. Mas João já estava lá, a caçadeira erguida. Nem penses. Por um momento, só se ouviu o rio a lamber os pilares. O homem congelou. Andas a envenenar este rio, disse João, a voz firme, acaba esta noite. Os olhos do chefe desviaram-se para o barco. João seguiu o olhar e viu uma mala estanque a ser empurrada para debaixo de um banco. O estômago apertou-se. O verdadeiro perigo estava escondido. Marco avançou para a mala, mas um dos homens libertou-se e empurrou-o com força. O pontão estremeceu, a luta a derramar-se para a beira da água. O guardião lançou-se, cravando os dentes no braço do homem, arrastando-o para trás. João manteve a arma apontada ao chefe, manda-os parar. O homem hesitou, mas depois ergueu a voz, baixem-se. A luta esvaziou-se em segundos. Marco puxou a mala para o pontão e abriu-a. Lá dentro, maços de notas, pacotes de droga e um livro de registros cheio de nomes e datas. Provas suficientes para derrubar a Black Hollow. João algemou o chefe ao corrimão do pontão. O homem baixou a cabeça, derrotado. O rio corria silencioso, como testemunha. Marco aproximou-se, o rosto iluminado pela lua. Conseguimos. João olhou para o guardião, ainda ofegante mas firme, e pousou-lhe a mão na cabeça. Não. Isto é só o começo. A mala foi guardada na carrinha. O guardião saltou para o banco traseiro, olhos semicerrados mas atentos. A estrada gelada serpenteava junto ao rio enquanto o sol começava a nascer. O Douro brilhava em tons dourados, mas João sabia a verdade. A Black Hollow não tinha sido derrotada, apenas ferida. O sol nascente tingia o rio de ouro, mas a corrente escondia segredos sombrios. Quando a Black Hollow regressasse, e regressaria, João, Marco e o guardião estariam prontos. Desta vez, não para sobreviver, mas para contra-atacar.